Olá, alunos! Vamos lá para a correção do PET, volume 3 do terceiro ano do ensino médio? Aqui nós vamos falar da geometria analítica de distância entre os pontos, tá? Então, é bem tranquilo, tem bastante exercício, mas fácil de resolver, ok? Então, vamos lá? Ok, então vamos lá. Distância entre pontos. Distância entre pontos. Dados dois pontos A e B no plano cartesiano com coordenadas A, né, xa, ya, e B, xb, yb, desejamos calcular a distância entre esses dois pontos a partir dos valores de suas coordenadas, que são coordenadas o x e o y, né, que a gente chama de par ordenado. Então, se vocês analisarem, quando eu quero calcular a distância de A e B, né, eu vou ter que trabalhar aqui, tá, o meu triângulo retângulo. E o que é o triângulo retângulo? Ele é formado pela hipotenusa, pelos catetos. Cateto e cateto. Como que eu faço para eu achar o valor do cateto que está paralelo ao eixo do x? Né? Basta eu pegar a diferença de xb menos xa. Ou seja, os xb, vocês vão contar de 0, aqui do ponto de origem, até xb. E o xa, do ponto de origem até xa, o início dele ali. E o cateto paralelo ao eixo do y? Nós vamos contar do yb até a origem, menos o ya até a origem. Então, a partir daí, a partir desses valores, eu vou julgar isso onde? No meu teorema de Pitágoras. Então, nós temos um triângulo retângulo e vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras. Ok? Então, a distância de A até B, que é a minha hipotenusa, ao quadrado, como que é o teorema de Pitágoras? Vamos lembrar ele. É hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É o famoso A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu não gosto de referenciar letras, não. Eu prefiro pelo entendimento. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? É a distância de A até B. Então, tá aqui. Então, distância de A até B ao quadrado é igual. Meu cateto, no caso aqui, ele colocou o x primeiro. Então, é a diferença, né? Esse tamanho aqui é essa distância em módulo, xb menos xa ao quadrado, mais o outro cateto, agora com relação ao eixo do y, yb menos ya ao quadrado. Como que eu tiro a potência ao quadrado? Eu vou passar para o outro lado quem? A raiz. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, com isso, eu tenho aqui a distância de A até B, tá? Então, é a raiz de variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Alguns livros vão trazer assim para vocês. Variação de x mais variação de y, né? E isso depois a gente extrai a raiz, ok? Tem um exemplo no livro que nós vamos fazer ele aqui. Eu coloquei um gráfico, nós vamos colocar esses pontos aí no plano cartesiano. Então, o ponto A, o meu x é 4 e o y é 2. Então, vamos lá, x4, y2. Ponto A. E ponto B, x1 e y menos 2. x1 e o y menos 2. Ponto B. Então, eu quero justamente essa distância entre os pontos.
Então, eu quero essa distância aqui, entre A e entre B. Se eu quero a distância entre A e entre B, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer a distância do XA menos XB e do YA menos YB. Então, nós vamos fazer isso. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de XA ou XB menos XA, né? Menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Distância de AB. Vocês podem olhar pelo gráfico, né? Pelo plano cartesiano, ou então vocês podem ir aqui também, já dei os pontos para vocês. Então, aqui, meu XA é 4, menos XB, 1, ao quadrado, mais YA, 2, YB, menos 2. Então, é menos 2 ao quadrado. Distância de AB, 4 menos 1, 3 ao quadrado, mais, aqui vai ficar 2 mais 2, 4 ao quadrado. Distância de AB, 9 mais 16, distância de AB, raiz de 25, distância de AB igual a 5. Se caso vocês tivessem feito o contrário, né, ficaria 1 menos 4. 1 menos 4 daria menos 3. Menos 3 ao quadrado daria 9. Então, aqui, de todo jeito, vocês vão ter sempre o resultado positivo. Ok? Então, tá aí, né? Pegamos, fizemos o exemplo que tá no livro. Aí, depois, vem aqui para atividade 1. Eu vou fazer a letra A com vocês. A B já está aqui, a gente vai conduzindo, ok? Então, letra A, distância de A até B. Distância de AB, raiz de, vamos lá, XA menos XB, menos 2, ou menos 7 ao quadrado, mais YA menos YB, 4 menos 4 ao quadrado. Distância de AB, menos 2 com menos 7, menos 9 ao quadrado. 4 com menos 4 vai dar 0. Então, aqui eu corto. Distância de AB, menos 9 ao quadrado, 81. A gente poderia, né, até cortar ali. Raiz de 81, 9. Então, distância de AB é 9. Tá? Esse exemplo A, gente, a gente tem o Y igual. Então, quando a gente colocar lá no gráfico, vou pôr aqui para vocês, olha só, é menos 2 e 7. Um X é menos 2 e o Y é quanto? 4. Então, o ponto tá aqui. E o outro ponto é 7 e o Y é quanto? 4 também. Então, é essa distância aqui, ó. Tá? Esboçando. Quando vocês têm o segmento em um quadrante negativo e outro quadrante positivo, vocês vão somar, né, unidade em módulo. Do eixo do 0 até o 7, são 7 unidades. Do 0 até o 2, são 9 unidades. Então, é só você fazer 7 mais 2, 9. Tá? Nem precisaria fazer isso aqui, não. Já daria direto. Agora, quando vocês têm em quadrantes diferentes, ou seja, no mesmo quadrante, aí vocês têm que fazer a diferença de um com o outro. Por exemplo, olha, se eu tiver aqui
né? Vamos supor que aqui seja 3 e aqui seja 8. Então, eu quero saber essa diferença. Então, essa diferença, como eles estão no mesmo quadrante, que é o primeiro quadrante, eu vou fazer o quê? 8 menos 3 em módulo, ou 3 menos 8, né? Em módulo, que é 8 unidades, menos a diferença aqui, 3 unidades. Agora, quando estão em quadrantes diferentes, não, aí você soma. Ok? Aí, na letra B, tem todas as resoluções aqui, né? A gente vai fazer 8 menos 5 ao quadrado, mais 2 menos 4, que vai virar mais 4 ao quadrado. 9, 8 menos 5, 3 ao quadrado, 9. 2 mais 4, 6 ao quadrado, 36. 9 com 36, 45. O que foi feito aqui foi uma fatoração. 45 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes 5. Raiz de 9 é 3, então, fica 3 do lado de fora e o raiz de 5 mantém na raiz. O 5 mantém dentro da raiz. C, olha só, o ponto A tá passando aonde? No eixo, né? Então, como que vai ficar essa diferença? 0 menos 2 ao quadrado, 0 menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4, 4 mais 4, 8, fatorando raiz de 8, 2 raiz de 2. D, menos 1 com menos 2 ao quadrado, vai dar menos 3 ao quadrado, que dá 9. E o 6 menos 5, 6 menos 5, 1, 1 ao quadrado, 1. E aqui vai dar raiz de 10. Ok? Não tem jeito de fatorar raiz de 10. Então, fica raiz de 10. 2. Na dos pontos A e B, determine as coordenadas do ponto M. Então, aqui eu coloquei a fórmula, né, do ponto médio, M. Ponto médio, esse primeiro valor aqui é o valor de xm, da coordenada, e aqui é o ym. Eu preciso de cada um deles para mim achar um ponto médio, onde faz parte, né, que vai estar entre, vai ser metade desse segmento aqui. Então, a gente vai fazer o xm, que a gente soma, xa mais xb e divide por 2. Então, vamos lá. 0 com menos 5 dividido por 2, menos 2 meios, ou pode deixar em fração. Então, tá aqui, menos 5 meios. E o y, 4 mais 8 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. Então, o ponto médio desses dois pontos é menos 5 meios e 6, ou menos 2,5 e 6. Do B, né, letra B, menos 2, menos 9 com mais 2, menos 7, sobre 2. E agora o y, 2 com mais, né, menos 4, fica menos 2, sobre 2, menos 1. Ponto médio, menos 7 sobre 2, ou menos 3 meios e 1, tá? Agora, a letra C. Resolvi fazer essa porque tem uma fração. Vamos fazer aqui, xm menos 2, mais 2 sobre 2. 0 sobre 2, 0. Então, xm é 0. E o ym? 1/3 mais 3 dividido por 2. Então, aqui nós temos 1/3 mais 3, vai ficar 3, né? Com 1 mais 9 sobre 2. Fica 10/3 dividido por quanto? Por 2. Como que a gente resolve isso? Ym mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Podemos simplificar o 10 com 2, aqui vai ficar 5. Ym igual a 5/3.
Então, qual que é meu ponto? O ponto médio aí vai ser 0 e 5 terços. Deixa eu corrigir aqui que não é colchete, não, é parênteses. 0 e 5 terços. 3. A distância entre os pontos A e B, né, com as suas respectivas coordenadas aí, é 10. O valor de y é... Então, olha só. Aqui, tá, eu já trouxe uma parte resolvida para não ficar tão cansativo para a gente. Como que a gente calcula a distância de um ponto ao outro? Distância de AB. Raiz de XA menos XB, né? Então, vai ser XA menos XB elevado ao quadrado, mais a diferença de quem? YA menos YB elevado ao quadrado. Então, aqui a gente veio substituindo, olha, XA, XB, YA, YB. Esse valor aqui, essa distância, ela vai ser igual a quem? Igual a 10. Então, aqui, olha, já temos que colocar essa igualdade, igual a 10, tá? Então, aqui, raiz quadrada de menos 2, menos 6, menos 8, mais y menos 7, tudo isso elevado a 2 igual a 10. Menos 8 ao quadrado, 64. Y menos 7 é um produto notável, onde a gente faz quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso ainda dentro da raiz, igual a 10. Aqui, raiz de 64 mais, organizando o segundo termo, menos 2 vezes y vezes 7, menos 14y, mais 49 igual a 10. Por que que tem esse quadrado aqui e esse quadrado aqui? Porque para tirarmos a raiz, na realidade, na hora de colocar, deixa eu melhorar isso aqui. É como se tudo isso aqui, ó, tudo isso elevado ao quadrado e o 10 elevado ao quadrado. Para eu tirar essa raiz, eu elevo os dois membros ao quadrado, tá? Então, eu vou cortar essa raiz com quem? Com esse 2. E o 10 ao quadrado fica. Então, ficou organizando y ao quadrado menos 14y mais 64 mais 49 igual a 100. Aqui, 113, já joguei o 100 para cá negativo, ficando essa equação de segundo grau, y ao quadrado menos 14y mais 13, onde o meu A vale 1, o meu B menos 14 e o meu termo C vale 13. Por ser uma equação completa, tem que resolver por Bhaskara. 14 ao quadrado, né? B ao quadrado, como que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B ao quadrado, aqui no caso, né, seria menos 14 ao quadrado, não vai fazer diferença, porque tá elevado a potência 2, né? Então, vai ficar positivo. 14 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 1 e o C 13. 196 menos 52, 144. E aqui a gente jogou na fórmula para encontrar as raízes, que é qual? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Menos B. Por que que o 14 ficou positivo?
porque ele é negativo. Então, é menos vezes menos do 14 vai dar mais, tá? Mais ou menos raiz de 144 sobre 2 vezes 1, que meu A vale 1. 14 mais ou menos 12 sobre 2. Primeira raiz, eu somo 14 mais 12 dividido por 2, 13. Segunda raiz, eu vou usar a subtração. 14 menos 12 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, qual que é o meu valor de y? Ele pode ser 2, ele pode ser 1 ou pode ser 13. Vendo? Por isso que deu a opção de ou, tá? Por que eu tenho duas raízes aqui, né? Dois valores de y? Porque o meu delta, ele é maior que 0. Então, aqui vai dar a letra C. Bom? Então, falou que a distância é igual a 10, então significa que eu vou pegar a fórmula de distância, aplicar igualando a 10. Próximo. Determine o perímetro do triângulo ABC. Bom, para determinar o perímetro, eu tenho que determinar os pontos e calcular a distância entre os pontos. O ponto A, vamos ver aqui qual que é a coordenada do ponto A? Primeiro é x, depois é y. Então, o ponto A é 3 e 2, né? x3, y2. Ponto B, qual que é a coordenada dele? X menos 1 e y o quê? 5. E o ponto C, qual que é a coordenada dele? X menos 3 e o y menos 6. Vamos anotar aqui. Menos 3 e menos 6. Porque com isso, agora eu calculo as distâncias, né? Eu vou calcular a distância de A até B, de B até C e de C até A ou de A até C. Então, aqui, distância de A a B. Então, vai ser, pensando no x, né? 3 menos 1, que vai dar 3 mais 1, né? Vai dar 4 aqui, ao quadrado, mais. Agora, no y, 5 menos 2 ou 2 menos 5, que vai dar menos 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 25, 5. Então, essa distância minha aqui, que é a distância de AB, vale 5. Agora, a distância de A até C, ou de C até A. Então, nós vamos fazer 3 menos 3, vai dar 3 mais 3, mais 2 menos 6, vai dar 2 mais 6, que vai dar 3 mais 3, 6, 6 ao quadrado, 36. 2 mais 6, 8, 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Raiz de 100, 10. Então, a distância de A até C vale 10. E agora, a distância de B até C. Então, vamos lá. Menos 1 menos 3 vai ficar menos 1 mais 3. Que vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. 5 menos 5, né? Menos 6, vai dar 5 mais 6, que vai dar 11. 11 ao quadrado, 121. 121 com 4, 125. Raiz de 125 é 5, raiz de 5, a gente fatorando. Tem alguma dúvida na fatoração? Eu vou fatorar o 125 dividido por 5. 125 dividido por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1.
Então, aqui fica 5 elevado a 2 vezes 5. Isso aqui dentro da raiz, né? Mesma coisa que 5 raiz de 5. Eu tiro da raiz a potência ao quadrado, tá? 5 raiz de 5. Agora, eu vou somar os valores. Então, aqui deu 5 raiz de 5. Somando 5 mais 10 mais 5 raiz de 5, que eu agrupo, 15. Aqui eu não posso agrupar, não. Então, fica 15 mais 5 raiz de 5. Normalmente, gente, as opções de marcar, elas não vêm na maneira, ela vem sempre da forma o quê? Reduzida, tá? Simplificada. Então, esse 15 mais 5 raiz de 5, eu posso colocar em evidência a divisão de um número comum aqui, entre o 5 e o 15, que é quem? 5. Aí, eu faço 15 dividido por 5, 3. 5 raiz de 5 dividido por 5, raiz de 5. Aí, a resposta fica essa aqui, ó. Ok? Então, seria isso. Calcula a distância, né, de cada segmento e soma. Então, vamos lá. Questão 5. Uma família resolveu comprar um imóvel no bairro, cujas ruas estão representadas na figura, né? Então, formando aí que as ruas são letras, números, paralelas e tal, mesmo tamanho de quadra. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. Rua 6 com a rua E. Então, aqui é o da mãe. O consultório do pai, rua 2 com a rua E. Que é o do pai. E a escola das crianças, rua 4 com a rua A. Então, aqui tá a escola. Então, eles querem, né, o imóvel tem a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, rua 6 com rua E, do consultório do pai, e na rua 4 com a rua A, que é a da escola. Então, para a gente ter esse percurso aí igual, né, eu tenho que ter as mesmas unidades de quê? De distâncias aqui. A distância tem que ser a mesma. Então, olha só. Como que a gente pode pensar isso? Vou apagar aqui. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Cada quadradinho desse, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou analisar cada um, tá? O 3 e o C, se eu for aqui, rua 3 e C, né? Então, o que que vai dar? Não vai dar certo. Vai ficar mais próximo aqui do pai. Se eu fizer 4 e C, 4 e C, não vai dar certo também, vai ficar errado, tá? A contagem aqui de quadradinhos vai ficar diferente. Se eu fizer 4 e D, é o que vai ficar no meio. Então, aqui, ó, é o que vai dar certo, então, vai ser o quê? 4 e D. O 4 e E não vai dar a mesma distância, não. 4 e E já vai ficar mais longe, né? Assim, vai ter mais unidades aqui pra gente estar contando. E 5 e C também não, que vai estar mais próximo do lado da mãe. Então, aqui a opção melhor vai ser o quê? 4 e E, como se fosse uma simetria, né? Certinho aqui, ó. Eu tenho 3 unidades para cima, né? Vou ter 3 unidades para o pai, pro lado do pai, 3 unidades pro lado da mãe, tá? Se eu pensasse no 4 e C, vocês poderiam pensar aqui, né? Que 4 e C daria, mas olha, eu tenho 2 unidades para cima e aqui pro lado do pai é diferente. Então, essas unidades é o que vai dar a distância
que eu tô procurando, que eu tenho 1, 2, 3. Pronto, ponto de encontro é aqui. 1, 2, 3, certinho. 1, 2, 3, certinho. Os outros que eu tentasse, se eu pôr 4 e E, por exemplo, ficaria com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu teria 2 para um lado e 2 para o outro. Não fica a mesma, não fica equidistante os 3 pontos, né? Esses 3 pontos aqui, ó, tem que ficar equidistantes. Então, a única opção é 4 e D. Ok? 6. Sejam os pontos A e B do plano cartesiano, as coordenadas de M do ponto médio a B são. Lembrando que para fazer o ponto médio, o que a gente precisa? Vou pegar minha colinha aqui, ó. O que a gente precisa? XA mais XB dividido por 2. Aqui é o meu valor de XM. E aqui é o meu valor de YM. Então, vamos lá. XA, 1 mais 5 dividido por 2. 6 mais 2, 3. YM, 1 mais 7 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. Então, o ponto médio é X, Y, 3 e 4. Ok? Então, é letra A. Aqui, o retângulo ABCD está desenhado no plano cartesiano a seguir. Qual o perímetro deste retângulo? O perímetro deste retângulo, eu vou saber as distâncias de cada um. Aqui tá fácil porque eu tenho um retângulo e ele tem os lados paralelos ao eixo do X, paralelo ao eixo do Y. Então, aqui, para a gente resolver, basta eu pegar, né, a distância daqui do C até o D, ou seja, daqui até aqui, eu tenho 5 unidades. Daqui até aqui, eu vou ter quanto? 4 unidades. Então, o total aqui vai ser 9. Daqui até o eixo X, eu tenho 2. E aqui no terceiro quadrante, eu tenho 1. Então, eu vou ter 3. E aqui eu vou ter 9. Tá pedindo o perímetro. Então, o meu retângulo, ele ficou de qual medida? 9 e 3. Ok? 9, 3, 9 e 3. Somando tudo, eu vou ter o valor de 24. Então, o perímetro vai ser 18 mais 6, perímetro 24. Então, é isso, gente. Aí, com isso, a gente termina a correção do PET semana 1 do terceiro ano. Ok? Então, bye, bye e até a próxima.